Fala galera que acompanha o canal Hashtag 4. Antes de mais nada, spoiler! Este é o vídeo falando de Mulher Maravilha com spoiler. Ok? Vai dar merda. Então, segura as periquitas, porque tá no ar. Hashtag 4 vai falar muito sério, né? Bora, vambora. Foi polêmica o nosso pós-filme, né? O pessoal me odiou, virei o hater da galera. Rolaram uma leva de desentendimentos e a gente pretende com esse vídeo, além de fazer o que a gente sempre faz, contar o que é bom e o que é ruim, deixar claro para todo mundo o porquê das opiniões de cada um. Afinal de contas, nem todo mundo vai gostar e nem todo mundo, né? Então, antes de rodar a vinheta, assim como nós respeitamos a opinião de todos, nós podemos dizer que exigimos que respeite a nossa. Claro que eu fui meio hater no jeito que eu falei, mas vocês vão entender ao decorrer do vídeo o porquê. Mas dá até para entender, porque assim, a gente tem essa questão de gravar literalmente após o cinema para aproveitar o calor da emoção. E o calor da emoção dele foi aquela que vocês viram no vídeo. Ele estava chateado, revoltado. É a opinião dele, Marlon Viana. Não quer dizer que nós quatro somos os donos da verdade. O Jorge, inclusive, nem estava por N fatores. Ele não pôde ir com a gente. Nós não somos os donos da verdade. Eu tenho certeza que a gente tem um pouquinho de propriedade para falar as coisas. Nós não somos críticos, nós não somos profissionais, não somos porra nenhuma. Mas acompanhamos isso, eu pelo menos acompanho há 30 anos, Marvel, DC, Dark Horse. Eu acho que um pouquinho de crédito, principalmente eles são mais velhos que eu, eles também têm propriedade de falar alguma coisa. Então, cada um na sua. A gente tem a nossa opinião, vocês têm a nossa. E estamos aqui para debater de forma sadia, entendeu? Então, respeito, coleguinha. Perfeito. A minha avó falava, opinião é que nem cu, cada um tem o seu. Tá. Mediante isso, roda a vinheta. Diana, de Temícera, conhecida também como Diana Prince. Maior símbolo da cultura pop, maior símbolo da luta das mulheres pela igualdade. Cara, revista... Qual foi a primeira revista dela? 1941, qual o nome? Sensation Comics, de dezembro de 1941. Foi a primeira aparição dela, justamente na vibe, né, na tensão da Segunda Guerra Mundial. Lança uma personagem que tem com efeito, dá também uma moral para os soldados, né, aquele incentivo para o patriotismo, sendo, ao mesmo tempo, lutando pelos direitos de igualdade das mulheres, porque elas podem sim e devem sim estar juntos no mesmo patamar que todos os outros. Embaixadora da ONU. Embaixadora da ONU, ela se tornou embaixadora da ONU por Temícera, né? A mulher que é diplomata, né? Poderosa, não só como força, poderes, como na sua palavra. Em suas atitudes. Também, faltou pra caramba, mas... Começou. Vamos chegar lá. Vem! Eita! Seu criador, William M. Marston. E aí, Jorge? Fala um pouco desse criador. Vou tentar fazer um resumaço da vida desse cara. O cara, a gente pode dizer, não... por uma leva de fatores, que o cara ele foi um gênio à frente do seu tempo. Ele nasceu em 1893. No meu dia de aniversário, dia 9/5. 1893. Isso é velho, hein? Isso Porra. tem tempo pra caralho. E o mais importante, era uma época extremamente regrada. Não tinha presepadas, não tinha coisas loucas como a gente tem hoje em dia. Tudo era... ponto, sabe? Então, não tá essa putaria, não tinha essa putaria que tem hoje em 2017. Você diria que ele foi o primeiro homem a lutar pelo direito de igualdade das mulheres? Ele já tinha essa ideia, ele já era uma coisa pessoal dele. Ele nascendo em 1893, quando foi em 1915, ele começou os estudos dele em psicologia em Harvard, ou seja, o cara não era pouca coisa. E ele entrou em psicologia já com a mentalidade do entendimento psicológico do ser humano para estudar as diferenças
entre o homem e a mulher, porque para ele achava, naquela época, ele já achava um absurdo haver tal diferença. Então ele se formou, ele estudou, em 1915 foi quando ele entrou. Em 1921, apenas 6 anos depois, ele já era formado e já estava se tornando PhD em psicologia. E houve uma coincidência do destino, que a esposa dele também tinha a ver com isso, né? Exatamente. Olha só como é que o destino uniu duas pessoas incríveis. Com a mesma mentalidade. Em poucos anos antes dele se formar, ele conheceu a esposa dele, que agora realmente fugiu o nome dela. E a esposa dele, ela já tinha pensamentos feministas também, que eram, obviamente, incomuns para aquela época, né, da década de 20. Então ela foi apenas... ela fundamentou o alicerce do pensamento dele. Ele era das Forças Armadas, da linha no mesmo ano que ele dele. se formou, né, em PhD, ele se tornou tenente do exército americano. Ele né? se graduou E tenente. algo muito curioso sobre ele, o criador da Mulher Maravilha, ele também é o criador do polígrafo. A maquininha que faz descobrir a verdade. Detector de mentiras. Daí a inspiração pro Laço da Verdade. Exatamente. Olha só como é que são as coisas. Como é que é o destino trama, né? E vamos trazer para o filme. Isso que vocês viram é uma curiosidade sobre o criador da Mulher Maravilha, o símbolo, o quanto ela representa, né? O peso do nome Mulher Maravilha, em inglês Wonder Woman. Até mesmo porque vale o adendo. O adendo. Obrigado. Na hora. Na hora, já ia falar. O que está acontecendo do lançamento da Mulher Maravilha é um marco na história do cinema. Fato. É um marco para as mulheres do mundo. Muita gente esperou um filme sobre uma heroína. Muita gente. 75 anos. Sabe que até vir para o cinema uma Mulher Maravilha. E esse foi o motivo da minha revolta. Por isso eu estava tão acalorado no final do filme. Porque você esperava mais. Eu esperava mais, porque tanto tempo esperando uma representação feminina no cinema. Digna de uma mulher. Digna das mulheres. Eu acho que as mulheres do mundo, não do Brasil, do mundo, merecem muito mais do que aquilo, do que nós vimos. Não quero desmerecer a atriz, tenho certeza que ela deve ter se esforçado ao máximo, mas acho que a diretora, infelizmente, não soube guiar esse carro. Ela deixou alguns furos, podemos dizer assim. O filme como um todo, como eu falei, foi bom, mas poderia ter sido melhor. Eu fiquei com aquele gostinho na boca de, porra, poderia ter sido melhor. Eu fiquei com fome. Deixa eu colocar só um parênteses rápido, porque o Marlon levantou uma questão que eu gostaria que eu me lembrei agora no Flash. Não, Flash só na Liga. Acho que foi no período de eleições norte-americanas. A Mulher Maravilha ganhou uma certa notoriedade que houveram 2 revistas falando Mulher Maravilha para presidente. Porque o próprio William Marston, ele dizia que a melhor coisa para o planeta, para o país, no caso, né, que norte-americano para sempre, ele queria que uma mulher tomasse conta do governo, porque pelos estudos dele de psicologia, a mulher ela é perfeita para o cargo de governante. Porque ela consegue, com o amor, pensar melhor do que com a razão. Então ela conseguiria fazer uma balança muito mais justa. Não é à toa quem manda dentro de casa é a mulher, não é o homem. É aquele velho ditado que eu falo. A mulher veio para dominar o mundo. Só não dominou ainda porque tá escolhendo a cor da roupa. Mas vamos lá, ao filme. Direção de Patty Jenkins. Cara, eu acho que deixou um pouco a desejar a direção. Eu acho que ela deveria ter se esforçado mais. Eu acho que as revistas que ela se espelhou não foram as melhores. Eu acho que ela quis fazer uma homenagem à Linda Carter, que foi um símbolo de época de 75 a 79. E, assim, ela foi uma figura icônica para as mulheres. Ela fez uma boa homenagem, talvez tenha escolhido pela beleza Gal Gadot, mas deixou a desejar para mim. O roteiro foi fraquíssimo, com muitos furos, conforme a gente falou aqui. E a fotografia, figurino e ambientação, para mim, já foram perfeitas. Eu acho que é onde foi impecável praticamente o filme. A fotografia, a ambientação, como eles graduaram a luz, a escolha das cores, a roupa. Tudo foi muito belo, mas sem conteúdo que eu gostaria. Né? E para vocês? Vai, Felipe, você tá nervoso. Porque senão ele vai infartar aqui do meu lado.
Não, sério, Ainda me dá uma porrada na minha cabeça. A direção, assim, deixou furos, e os furos que ela deixou me incomodou muito. Por isso que eu digo que foi um bom filme. Porém, vamos também falar bem dela. Ela parecia que leu tanto algumas críticas de Batman vs Superman, principalmente Batman vs Superman, né? Ela quis tirar um pouco daquela obscuridade do Zack Snyder. Ela deixou um filme mais alegre, entendeu? Aquele par do... O par da Mulher Maravilha, né? O Steve Trevor. Nem lembro. A química foi boa, foi legal, foi uma coisa mais divertida, podemos dizer assim. Mas ela deu mole. Eu vi o Capitão Ela Kirk deu mole. ali. Eu vi o Capitão Kirk ali. Não adianta, ele não conseguiu... Não, a questão até dele a gente vai chegar. Vamos. Mas falando dela, os furos me incomodaram muito, mas ela tentou seguir a questão original. Figurino, ambientação, perfeito. Entendeu? E vamos até falar também, até dar sua opinião, efeitos especiais. O Laço da Justiça eu achei legal, mas na minha cabeça exagerou um pouquinho. Ficou muito CG. Laço da Verdade. Laço da Verdade, foi o que eu falei. Falar da Justiça. Ah, é? Laço da Verdade, Laço da Justiça, Laço Mágico, não tem problema não. Você fudeu. Pode passar. Essa passa. Os efeitos especiais, a questão do laço, me deixou um pouquinho também incomodado. Eu acho que efeito especial, só para completar que você já adicionou essa informação, o laço realmente foi algo que incomodou um pouco. Talvez pelo excesso de brilho, luminosidade, parece até aquele chicote de Natal que a gente Mas foi compra. o que eu falei lá em cima, deram muito brilho pro laço e pouco movimento real. Sim. Foi onde quebrou o efeito do laço. E os efeitos de fogos, determinadas horas, se assemelhavam a fogos de artifício de Copacabana, fim de ano. Colorido demais pra época, entendeu? Acho que faltou um pouco de... Quem conhece pouco demais, faltou um pouco de sépia, uma coisa mais pra época que eles quiseram retratar. Foi onde eles vacilaram. Eles deixaram a cor por conta dos fogos. Fernando? Vou resumir o mais fácil que eu posso para todo mundo. Aquele hamburgão de cheddar que vem pouca carne e pouco queijo, foi o filme. Entendeu? Deixou a desejar uma porrada de coisa e eles estão rindo porque é verdade. Eles sabem que o que eu falo é verdade. Foi um bom filme, teve uma boa direção, poderia ter sido melhor. Infelizmente, eu não vou falar bem de Gal Gadot porque não gosto dela. Então, roteiro, história muito bem aproveitável, só que vacilos durante... Gritantes, isso. Vacilos que não dava para você deixar passar em branco. Fotografia, perfeita. Temícero, eu tô apaixonado até agora. A retratação da Primeira Guerra, perfeita. Adorei. As Amazonas, perfeito, adorei. Mas... vamos botar no meado do filme, ficou aquele negócio assim, como é que é? Desenvolve, acaba, vai, resolve. E aí, daí vai pra onde? Eu acho que é isso que você não pode deixar acontecer com um filme esperado do jeito que estava sendo esperado como Mulher Maravilha. E o peso que ele tem, né? E o peso, porque é o que eu falei lá em cima, é o que a gente já falou aqui, eu vou repetir mais uma vez. Quanto tempo se esperou por um filme de uma heroína? 75 de primeiro escalão, vamos deixar de claro. Ela é um peso pesado. Quanto tempo se esperou por isso? E efeitos especiais? Efeitos, tirando o laço, perfeitos também. Gostei de todos. O que mais incomodou, eu acredito que seja todos, foi a questão do laço, do efeito especial. Né? Na verdade, como o laço ele é a arma emblemática, né, o ponto alto da Mulher Maravilha, ela quis dar uma beleza e pecou pelo excesso. Exato. Tinha horas ali que parecia efeito especial de CG, de videogame. Direção eu achei que foi boa. O roteiro eu achei também que tinha tudo para ser melhor ainda, mas ele acabou não dando ênfase à personagem, ele acabou fugindo da personagem, sabe? A gente, quando for falar de Gal, eu vou explicar mais detalhadamente isso. Mas direção, eu gostei, dentro do que a diretora, que provavelmente não sabia muita coisa, mandou bem. O roteiro
Fernando falou legal. Ele no meio, assim, ele meio que se perde. Mas não foi ruim. Não. A fotografia, figurino, lindo. Tirando o maior erro que foi a época da guerra, que não era pra ter sido na primeira, na segunda, que a gente vai falar isso também. O Laço Mágico realmente foi muito exagerado. Muito exagerado. O Laço Mágico tava lembrando a capa do Doutor Estranho, com vida própria. Sabe qual é? Ela não tava usando o laço pra fazer o que tinha que fazer. Ela levantava o laço e ele, tipo, se armava sozinho. Então, só faltou a cornetinha pra levantar a cobra. E realmente, o que o Marlon falou, o excesso de cor amarelo reluzente foi meio feio mesmo nesse ponto. Mas de um modo geral, o filme... A boca, viado! De um modo geral, o filme foi muito legal. Vocês estão acompanhando, vocês sabem que foi o que mais falei mal, foi o que mais se surpreendeu com o filme. Vamos entrar agora na categoria vilões. Coronel Ludendorff morreu. Eu acho que até foi justa a luta. O poder que ele ganhou da Doutora Veneno, Que foi totalmente desnecessário no filme, não tinha nada a ver com aquele poder. na verdade ali a diretora talvez tentou fazer com que nós acreditássemos que ele seria o grande vilão da história e não era. Se fosse na Segunda Guerra Mundial, mais aceitável, mas usaram a Primeira Guerra Uma Mundial. curiosidade sobre Ludendorff é que essa figura, esse ser, realmente existiu na Primeira Guerra Mundial. Ele foi um coronel Eric que existiu, Ludendorff. né? Coronel Eric. Sir Patrick, o Ares, ou o lobisomem de Harry Potter. Eu não sei que eu não vi. Não, o nome daquele Lupi, personagem. Lupi. O professor Lupi. Eu acho que ele trabalhou muito bem pro papel dele, ele soube interpretar. Ele como Hades, a gente não tem o que falar. Não, ele não tem o que falar. Os efeitos especiais da armadura dele eu gostei. Caraca, da pegada. foi foda. Tanto é que teve uma hora que o Felipe virou pra mim, pô, ele é Magneto? Não. Ele é o deus da guerra. Tudo que envolve guerra, ele tem um comando sobre aquilo. A Doutora Veneno, ou Maru, né? Doutora Maru. Doutora Maru. Outra curiosidade, o Jorge tem sobre ela. Ela não era doutora. Nossa, é verdade. No começo também, na época de Sensation Comics, 1942-43, ela era Princesa Maru, conhecida como Doutora Veneno. Mas como ela era uma personagem que acabou não ganhando muita ênfase com o tempo, tiraram a questão de princesa, que quase todos os vilãs da Mulher Maravilha eram princesas. Aí tiraram isso e ela virou só doutora. Assim, Mais não- coerente. Eu não tenho o que reclamar. Os três trabalharam bem, fizeram feijão com arroz. Foi bom. E o professor Lupi, ele realmente fez o trabalho dele. Sou do não, acho. Ares. Ares. Não confunda. Senão é daqui a motivo pouco pra eu falo, falar. Cara, a gente tá falando de Harry Potter. Não, senão eu vou falar assim, ó, porra, aquele gordão lá tá falando de Harry Potter, porra. Que agora fodeu, né? Agora nego vai xingar Agora a gente. agora ele vai Eu pegar no teu sei, pé Eu direto. passei o manto! Então, Não, gostei. Foram bem legais. general nazista, Ludendorff, Não, coronel. coronel, obrigado. Aquele ator, eu gosto muito dele. Esse cara, eu adoro ele como vilão. Ele foi o vilão do Wolverine Origins. Ele foi o William Stryker. William Stryker, exatamente. Eu gosto muito da atuação dele. Mas eu achei abaixo do que eu esperava. Porque assim, Ele já tem a cara de mal É natural. porra! porque não valorizaram. Não o personagem valorizaram como merecia. ele, não valorizaram ele. Aquela questão desse poder que ele ganhou bolhufa, não serviu de porra nenhuma. Não, porque... o poder que ele ganhou não. A fórmula que a... Tá, pra mim não serviu de merda nenhuma aquela porra. Posso Quando a misturar? Mulher Maravilha pegou ele, porra, tirou ele como nada. Desculpa. Posso misturar Mas aqui? a ideia é a Mulher Maravilha tirar ele como nada. Uma curiosidade aqui, uma mistureba aqui de mundo Marvel DC. Não seria esse experimento da Doutora Veneno em cima do Hudson uma brincadeira com a Marvel referente ao soro do super soldado? Foi a primeira coisa que me veio na cabeça. É por isso que, assim, a gente leu bastante. Essa semana a gente foi meio que Não aguento mais. polêmicos, Juro, eu não aguento mais. Sabe aquela dorzinha de cabeça no final do dia? A gente tava assim. Dentro dessas... dentro desse debate, alguém levantou que compararam o filme da Mulher Maravilha com o do Capitão América na Primeira Guerra Mundial. É óbvio que teve a comparação pelo fato de ser uma guerra, de uma certa forma, a Mulher Maravilha é uma super soldada, entre aspas, podemos dizer assim, por mais que ela seja uma princesa, ela tem superpoderes, assim como o Steve Rogers teve quando ele utilizou o soro, e há certa ingenuidade. A ingenuidade aí eles estão empatados. Que, não, a ingenuidade inclusive foi forçada pra caralho, mas enfim, É. é outro tópico também pra frente.
E a ideia que você falou foi exatamente isso, foi uma lembrança, podemos dizer assim, né? Mas eu acredito que não tenha sido de proposital. Mas os vilões estão de boa pra Sim, você. a Veneno, gostei dela. E o Ares, eu gostei também. Principalmente a cena que ele começou a pegar as peças, até brinquei com o Fernando, né? Falando do Magneto, que ele foi montando a armadura dele. Aquilo dali eu achei... Uma das cenas que eu mais gostei do filme foi essa, que ele foi jogando, virando, botou o capacete, aí caiu E ele derreteu pra poder enxergar. Porra, foi foda. Aquilo ali foi foda. Porra, aquilo foi do caralho. Foi do caralho. Foi do caralho. Os vilões eu gostei, eu só fiquei mesmo... esperava mais do Coronel. Fernando? Vamos lá. Vilões. Doutora Veneno, perfeita. Só o que eu falei. Se fosse Segunda Guerra Mundial, tudo funcionaria muito melhor. Doutora Veneno, perfeita, adorei a atriz. O efeito da máscara dela, por causa da deficiência dela, por causa da... O primeiro Coringa, né? Exato, exato. Resumindo, O primeiro Fantástico. Ares, eu acho que ele chegou num patamar assim, completamente aceitável. Foi um bom Ares, certo? Mas outra vez eu falo, o que pegou tudo foi usar a Primeira Guerra, não a Segunda, tá? Os efeitos especiais do deus Ares foram ótimos. Uma coisinha que ele fez que até agora eu não engoli. Calma. Mas vamos entrar nisso. Mais pra frente nós vamos falar. Mas, e também, o Coronel, perfeito. O mesmo ator que fez o William Stryker, ele já tem uma cara de mal, ele já tem aquela cara de sério, ele tem jeito militar. Pra mim, todos perfeitos. Porra, o Ludendorff, com a frieza dele matar os outros e foda-se. Cara, excelente atuação dele mesmo. A doutora também, não tenho o que falar dela. E o próprio Ares. Em matéria de atuação, não questiono nada. O que eu achei que pecou, porque nesse ponto eu sou muito crítico, são sempre as cenas de luta. É o que eu vou falar em todos os filmes, as cenas de luta. As coreografias são fracas. E ficaram a desejar. Mas, de um modo geral, vale muito. Todos eles muito bem colocados e escolhidos. Vamos agora para a Ilha de Temícera. Então, para falar de Ilha de Temícera, a gente fala A parte boa do filme. A parte linda do filme, que é... Que eu arrisco tomar a frente e falar o seguinte. Um pedaço onde vocês vão entender, em definitivo, ou não, o porquê do nosso ódio na escolha de Gal Gadot para interpretar a Amazona. Por favor, prossiga. Vamos falar da Hipólita, tá? E da Antíope, que é A tia. A tia da Diana. Dentre tantas as Amazonas, a rainha e a tia sobressaíram porque eram personagens que eram importantes na história. A Antíope era a general das tropas É a da maior Amazônia. guerreira. A maior guerreira. Fotografia da ilha foi linda, a apresentação, como eles colocaram as Amazonas no treinamento, a luta das Amazonas na beira da praia com os alemães, na chegada Aquela do cena foi Trevor, foda. cada cena de flecha, o salto, as cordas, os apoios, até a coreografia, arrisco dizer que ficou até bonita. Não, foi ali, legal. Muito boa. Da coreografia. Ali ficou muito boa. Como a rainha se presenciou ali, se posicionou à beira da praia, no comando, como a tia apareceu para inspirar a Mulher Maravilha, ali foi bonito, como ela morreu, entendeu? Então assim, a beleza da entrada do filme estava ali. Ali segurou e travou a gente na cadeira. Que tanto é que foi na hora que a gente estava vendo o cinema, eu falei, tô gostando. Foi ou não foi? Tô gostando. Então... Como a Hipólita representou a troca com a Gal Gadot, a conversa, até com a atriz Mirim, fazendo a Gal Gadot pequena. Isso. Foi muito legal. Fazendo a Mulher Maravilha pequena. Criancinha. A criancinha. Diana. Diana, isso. Diana. É porque não adianta, a gente vai citar a Gal Gadot porque ela acabou se criando símbolo. Ela se tornou um ícone mesmo, não tem como. E Steve Trevor, a aparição dele, como ele interpretou, ele conseguiu fazer o feijão com arroz, o Capitão Kirk. Que eu também não vi esse filme, então pra mim é o Steve Trevor. Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas é mais minha praia, não tanto a deles. Mas, assim, gostei da fotografia. Mulher Maravilha, Diana Prince, Gal Gadot, foi evoluindo dentro da ilha. Desde a criancinha, como foi apresentada, até ela mais jovem. Ali estava a beleza do filme. Então, ali eu não tenho o que desaprovar ou pontuar negativamente.
perfeita a colocação da Ilha de Temícera. Gostei muito da química da Hipólita, né, com a Mulher Maravilha, da Antíope com a Mulher Maravilha. A química foi maneira, o treinamento das Amazonas foi sensacional. Tem aquela Amazona que trocou porrada lá com porra, a mulher grandona, tomou uma porrada. Olha assim, vem cá, o que é isso? Pum! Aquilo ali é uma Amazona. Aquilo dali é representatividade. Saiu de falar, cara. Saiu Ele conseguiu. da Amazona. Por isso que a gente cai em cima da Gal Gadot, porque ela não tem perfil Físico, estrutura física. Tem um cara ali de um canal que é bom pra caralho, que é contra, foda-se. Pra ele acha contra. Mas vamos respeitar a raiz do personagem, entendeu? Mais importante até do que a raiz do personagem Mulher Maravilha, a raiz histórica, mitológica do que é uma Amazônia. Exatamente. Vamos respeitar. Tá. Se você é contra, é legal. Mas vamos respeitar. Vamos deixar a origem certa. Por que eu tô dizendo isso? É a mesma coisa que chegar agora, fazer um novo filme do Hulk, botar ele azul. Vou citar aqui. Porra! Boa parte do nosso público tem a nossa faixa etária, 30 e pouco, 40 anos. Então vocês vão lembrar. Existiu uma série onde a personagem foi mais amazona do que a própria Gal Gadot, que é a Xena. Caralho, Xena, princesa guerreira. Ela foi mais. Ela tem o tópico de Amazônia muito mais do que a própria Gal Gadot. Nós inclusive até debatemos em outros momentos a questão de qual atriz seria mais certa para interpretação de Mulher Maravilha. Lembra-se bem. Porte Físico, a apresentação da guerreira Não amazônica. conjunto. Não tô falando da qualidade de interpretação da Gal Gadot, tá? Apesar que ela também É fraca nisso? ainda Ela deixa a desejar. deixa a desejar, mas assim, eu vou chegar quando a gente abordar ela. Ela sim. está melhorando, mas eu vou voltar a isso ainda. A melhor pessoa que nós entramos num consenso e vimos que seria mais ideal para a questão física é a Gina Carano, aquela que foi lutadora de MMA. Inclusive, ela fez Velozes e Furiosos com a Gal Gadot. Ela fez Deadpool, ela lutou contra o Colosso. Isso. Ela tem o biotipo. Eu não estou dizendo a questão De atuação. de atuação, por favor, tá? A entrada do Steve Trevor também, eu vou resumir assim, em 3 atos o filme da Mulher Maravilha. Primeiro ato foi até o final da batalha em Temícera. Ali pra mim foi o melhor ponto do filme, minha opinião. E minha também. Minha também. Segundo ponto, a metade do filme foi aquela encebação que a gente falou no filme, no primeiro vídeo lá no Facebook. Foi o que mais me cansou. Foi a parte que me incomodou, que eu achei denso, achei arrastado, muita história. Tudo bem que é característica da DC, mas ao meu ver, eles passaram o do ponto, errou a mão, entendeu? E a parte final, o desfecho, foi bom. Eu esperava mais, mas foi bom. Pô, vamos só pensar. Ela é filha de um deus. Então ela é uma semideusa. No caso, Já promete. filme Zeus. Já promete. Vamos chegar nisso aí também. Já promete. E tem um deus saindo na porrada com ela. Outra promessa. Uma semideusa e um deus. O que era para ser? Uma senhora porrada. Deixou a desejar. Foi bom? Outra vez, repito, foi bom. Acho que eles concordam comigo. A luta final deles foi muito boa. Mas poderia ter sido muito melhor. Concordo com tudo que o Felipe falou, só tenho isso a acrescentar. Bom, tudo que eles já falaram, eu concordo totalmente. O início do filme, Temícera, as Amazonas, é 10. Em tudo, 10. A atuação de todas elas, o desenrolar, tudo, achei bacana pra caramba. A participação desse ator como Steve Trevor, na minha opinião, na minha humilde opinião, como, não vou nem me dizer crítico amador, que nem isso eu sou, mas palpiteiro de plantão, eu acho que o Steve Trevor roubou o filme. Ele foi o ator, ele não foi o coadjuvante. Pra mim, ele foi o ator. Em parte eu concordo, porque na verdade ele tem uma experiência maior de interpretação do que a própria Gal Gadot. Além de levar isso em consideração, durante o trabalho do filme, eu acho que ele sobressaiu. A química foi boa, desculpa te Não, cortar, a química entre eles a foi química boa. dele com a Gal Gadot, né, Mulher Maravilha, foi ótimo, O desenrolar foi divertido. deles também foi muito bacana. Foi divertido. Uma caralhada de erros, com base nisso também.
Mas a química foi boa, a atuação dele foi boa. Gal Gadot, vocês estão esperando, né? Eu tô falando mal dela desde o ano passado, né? Gal Gadot, ela me surpreendeu como atriz. Não é uma atriz boa, acho ela fraca, ela tá aprendendo. Mas eu esperava realmente ver um filme ruim. Eu fui pra sala de cinema, fiquei 2 horas e 10 esperando falhas dela. Eu achei poucas as falhas dela. Eu achei muitas falhas do desenrolar do filme. Dela foram poucas, perdão. Inclusive, para concluir a questão temícera, uma das piores falhas dela foi justamente lá. Posso começar esse ponto? Não, vamos... A gente vai entrar em todas as falhas daqui a pouco. Vai chegar lá. Vamos então, chegar lá. beleza. Então, resumo é isso. Eu achei que ela fosse uma coisa ruim. Aí, no final das contas, ela é até boazinha. E vou dar um desfecho no final do vídeo. Uma opinião particular minha, que eles surtaram. Só vou falar no finalzinho mesmo. Rotten Tomatoes, Tomatoes, enfim, Não sei. é um site de referência de notas e filmes e ele veio agregando falando que a Mulher Maravilha tem 96% de aprovação. E é considerado o melhor filme da DC até o... Da DC ou de todos os super-heróis? Tirou a maior nota de todas. Só De todos os super-heróis. de super-heróis Marvel DC, sim. Eu faço parte da parcela de 4%. Nós. É unânime? É Nós unânime. somos os 4% contra. Vocês são os 4%? Nós somos o 4%. Somos os 4 cavaleiros do Apocalipse. Isso. Então não tem mais o que responder. Não, porque a mística como... Caralho. Não. Para. Bom, Não. por toda a representatividade que a Mulher Maravilha tem, todo o peso da história que ela tem, vocês acharam o filme em algum momento feminista? Foi o que a gente comentou lá em cima, deveria até ter sido mais feminista pelo filme. Eu particularmente acho que o filme não foi praticamente nada feminista. Exato. Tendo em consideração que ela foi o símbolo da igualdade, a luta pela mulher, ela foi o símbolo maior, e ela é o símbolo maior das mulheres, faltou muito do combate da luta feminista por esse direito nela. Faltou representatividade nela, faltou esse peso, faltou essa responsabilidade da diretora e da atriz no filme. É isso que mais marcou em mim. Por isso que esse foi o meu tamanho ódio, foi exatamente isso que faltou. Eu acho que o símbolo que ela é, o que ela representa, o que ela vem há 75 anos sendo, ela não foi metade do que ela poderia ser. Isso que mais me deixou puto, que eu acho que vocês, mulheres, merecem mais. Antes de eu responder a pergunta que você colocou, que abordou, eu vou falar um pouco da Gal, pessoa. Todo mundo sabe que ela, antes de se tornar uma atriz, ela era modelo. Inclusive, ela ganhou Miss Israel em 2004. No mesmo ano, ela representou Israel em Miss Mundial, Miss Universo, desculpa. E por uma obra do Destino em 2009, o primeiro trabalho dela, para vocês terem uma ideia, foi Velozes e Furiosos 4. Já trabalhou com Vin Diesel, Paul Walker, falecido Paul Walker. Já foi começar um trabalho num filme extremamente rentável. E a carreira dela, ela tem poucos anos de trabalho como atriz. Ela tem 12 filmes e 3 seriados. Eu acredito que ela está numa progressão, entendeu? Justamente ela precisa desse tempo para ir melhorando. E eu acredito que essa falta de representatividade emocional foi o que mais atrapalhou, eu creio que incomodaram até vocês também, né? Porque teve a morte da tia, teve a morte do Steve Trevor. Cara, você não viu uma lágrima nos olhos dela. Isso me incomodou. Você não viu o brilho do Não vi, desespero? eu não vi como o Fernando falou, o que você sentiu falta dela, pra dizer que eu roubei a tua ideia. O que faltou dela? Expressão facial. Não, a veracidade, a ferocidade da Mulher Maravilha. Aquela coisa, tô puto e vou quebrar tudo agora. A Gal Gadot não consegue pôr isso pra gente ver. Ainda, ela não consegue. ao meu ver. Por quê?
como eu falei, eu acredito que ela esteja em uma progressão. Assim como o Hugh Jackman, ele foi Wolverine por 17 anos, no X-Men 2000 ele também ele nem conhecia, ele nem lia. Agora houve uma progressão. Exatamente. Eu acredito que Gal Gadot vai estar melhor na Liga da Justiça do que em Mulher Maravilha. Representa a parte dela de trabalho. Até torço por eu isso. Torço muito por isso. Porque, assim, ela tem tudo pra se dar bem. Porque a gente tem a ideia da... Imagina a responsabilidade dela. Caralho, eu vou interpretar o maior símbolo de luta da mulher no mundo. Só tem que malhar mais. É o que a gente martela. Mas eu acredito que ela vai melhorar e que, com certeza, daqui a um tempo, ela vai se consolidar, assim como Hugh Jackman, ela, no caso, Mulher Maravilha. Quiser contratar, ó, é personal trainer, Gal. Estamos aí, estamos aí. Mas você ia... Eu acabei te cortando, você ia falar um detalhe da Gal. Te incomodou, né? Era basicamente a ideia que hoje ele não tá roubando a ideia do Fernando, ele roubou a minha ideia. Que era exatamente a falta de emoção que ela não passa. Foi isso que mais te incomodou, que já foi desde o início. Vamos resumir a Gal Gadot nesse ponto? Gal Gadot triste. Gal Gadot feliz. Gal Gadot com raiva. Gal Gadot gritando. Esse é o problema, esse é o problema. Pô, tiveram momentos dela que, cara, não tem sentido. De um modo geral, ela atuou até bem no filme. Mas momentos que ela tinha que ser a Mulher Maravilha, ou apenas uma mulher, ela não foi. E, tá, já que a gente começou a falar isso, vamos lá. A tia dela, que a criou praticamente, morre nos braços dela. Não solta uma lágrima. Ela rouba a porra das armas e ela tá indo embora, a mãe dela dá um puxão de orelha nela, você vê uma lágrima balançando. Chega aqui mais, no final do filme, Steve Trevor morre, ela não passa uma lágrima. Um tempo depois, o Mural dos Mortos, ela vê o quadro do Steve Trevor. A foto lá. Caralho, vai tomar no cu, porra, cadê teu sentimento? Caralho. Eu não quero falar sobre isso porque eu tô tentando me controlar. Você citou também ela naquela reunião dos generais. Aí já complementa o que o Fernando falou. A Mulher Maravilha naquela cena, nego dentro daquela sala tava fudido. Nego tava fudido, porque ela ia porrar todo mundo. Nós falamos a respeito da questão feminina do filme, né? O feminismo do filme. Feminismo propriamente dito no filme não houve, e eu acho até bom não ter havido, porque eu particularmente sou contra isso, porque a Mulher Maravilha não nasceu com essa ideia, ela nasceu com poder de igualdade. Então, querendo partir para essa direção, se você puxar um outro fio, você vai estar dando ênfase para esse outro fio. A raiz central da questão, ela se perde. Então, não ter dado ênfase ao feminismo, achei legal. Mas, rapidinho, Fio, tiraram o poder da Mulher Maravilha, porque como o Fernando falou, ela é uma mulher... de ação. De ação, ela é tupetuda. De atitude. Ela é arrogante. Se ela quer fazer uma coisa, ela vai fazer e foda-se você referente à sua opinião ou não. Quem é que vai me segurar? É você? É assim que ela pensa. Mesmo porque ninguém vai segurar ela se realmente ela quiser fazer a parada na marra. Na reunião dos generais, o nego olha pra cara dela, quem é você? Como é que você trouxe uma mulher pra cá? Sai daqui com ela. Aí ela vai falando, dando um fora no general, só que ela fala assim, de onde eu venho, o general luta na linha de frente, não é assim não, isso aqui. Cara, faltou a agressividade dela. Nesse momento, a Mulher Maravilha, raiz, HQ, como dizem os pelas de uma concorrência de ovo aí, que dizem que não tem que ter também, a Mulher Maravilha, ela iria dar uma porrada na mesa e apontar o dedo na cara de todos os generais e dizer, de onde eu venho, os generais participam da linha de frente de batalha. Com autoridade. Não ficam sentados atrás de mesas. E não assim, lá de onde eu venho é assim, não. E o que me incomodou de um momento também foi o exagero da ingenuidade dela. Isso que atrapalhou. Isso também. Tudo bem que ela seja ingênua, não tenha a prática da guerra, ela tenha a teoria. Mas ela não é passiva a esse ponto. Não. Onde o Steve Trevor domou ela o filme todo. Verdade. Por isso que eu digo que uma palavra muito forte. Ele conteve ela.
Porque ele Tudo não bem. tem esse poder. Ninguém tem esse poder sobre ela. Ainda mais quem sendo quem ela é, porra. Ninguém tem esse poder sobre ela. Então isso foi muito escroto. O tempo todo ele falava, não fala alto. Ela baixava a voz. Não, você não vai fazer. Ela não fazia. Cara, Abaixa isso aqui. Por mais que haja um embate aí de cultura, um choque muito grande que ela está recebendo, ela não seria tão passiva assim. Não. ela ia manter a cultura dela onde quer que ela vá. E respondendo até a pergunta que eu acabei não falando, também não vi nada de feminismo extremo, indutivo, negativo no filme. Só teve uma cena que foi uma cutucada de leve que eu, pelo menos, eu interpretei assim. Foi na cena que ela estava deitada no barco, ela chamou ele, de certa forma, para deitar com ela, e ela, naquela conversa lá com eles dois, ela solta que os homens só serviriam para a questão da procriação. Reprodução. Eu até defendo essa parte, porque a cultura que a Temícera tem, justamente para que não haja envolvimento com os homens, e assim Temícera continue pura, No né? entanto que pela cultura delas, de tempos em tempos, a rainha permite que as amazonas saiam da ilha, vão até um local próximo, procriem e voltem para a ilha para terem seus filhos. E se for filho homem? São abandonados, são retirados da ilha. Uhum. Só ficam as mulheres. Fato cultural. Se qualquer filho de espartano, que não fosse homem ou mulher, que fosse perfeitamente saudável, era descartado. Mas os espartanos matavam. E elas Não, elas não abandonavam. matam. Você não vai. Pô, numa história em quadrinho você não vai dar essa. Elas não matavam. Não? Pela história não matavam. Vamos lá. Quero chegar na... Galera, então pegamos leve até aqui, mostramos a que viemos, agora nós vamos entrar nos erros. O que mais incomodou a gente em todos os momentos. A gente só pincelou. Agora vamos aprofundar esse assunto e vocês vão ver que a gente não está aqui de brincadeira, que o assunto é sério. Galgador, Mulher Maravilha, é assunto sério e tem que respeitar sim. Então vamos lá. No final do filme Batman vs Superman. Essa é pro Jorge. Essa é pro Jorge. Essa foi construída pro Jorge. Ela cita ter se afastado durante 100 anos do mundo dos homens. Já começa um erro cronológico aí. Furo absurdo. Um furo grande. Para vocês entenderem disso, Jorge, manda bala aí. Bom, a Primeira Guerra Mundial, que também começou errado, porque o filme não era para se passar na Primeira Guerra Mundial, mas enfim. A Primeira Guerra Mundial, ela acabou em 1919. Né? O filme Batman vs Superman é 2016. Então a matemática é clara, não tem 100 anos, já começa por aí. Detalhes à parte, vamos lá. Como o Marlon disse, ela disse que se ausentou por 100 anos. Porém, no final do filme Solo, ela é indignada com o ódio entre os homens, não sei o que, ela diz o quê? Eu, como defensora do amor, vou promover o mesmo no mundo, tentando fazer de tudo para que esse mundo seja um lugar melhor. Onde ela esteve nos anos 40 na Segunda Guerra Mundial, onde ela esteve nos anos 60 no Vietnã, onde ela esteve nos anos 80, 90 na Guerra do Golfo, etc, etc, etc. A própria Guerra Fria Onde ela também. esteve? Onde ela esteve? Ou seja, cadê esses 100 anos de afastamento e o porquê ela se afastou Por quê? se não houve citação? Primeiro furo. Primeiro, Vamos lá. Se contradizem. vamos lá. Continua aí, que agora vamos sentar o pau agora. Vamos ao próximo furo. A Diana, princesa ladra de raios. Filha de Zeus. Jesus. Ela manipula raio. E se não bastasse a coisa toda, Foi isso que doeu meu coração. Ares, Quer dizer, meu coração. o deus da guerra, cria e manipula, invoca, O convoca raio de Zeus! raio de Zeus. Inadmissível, não só como personagens da história de HQ, que é a diretora, como mitologicamente e historicamente. Fernando, por favor. Fernando, é contigo. O que vocês querem que eu fale? Vai. O que vocês querem? Disseca, disseca. Ares, deus da guerra, filho de Zeus. No filme, retrata-se que Zeus está morto. Certo? Então vamos lá. Como a versão da história ela está como filha de Zeus, até seria possível o raio vir Ela tem um certo segurar e mandar de volta.
certo? Dá até Agora, pra engolir, né? dá até pra engolir. Agora, Levando-se em Ares, consideração que ela foi baseada nos 952. exatamente, por isso que ela está como filha de Zeus. Agora, Ares convocar os raios de Zeus e mandar nela, Vai tomar no olha, cu. me perdoem, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu sou um grãozinho de areia no meio do deserto. Mas vai pra puta que pariu, meu irmão, porque Ares nunca ia poder fazer aquilo ali. Vocês estão começando a entender o porquê da nossa revolta? Não é Me nada desculpa, pessoal, gente. Não é pessoal, são erros como a gente é a cairia de pau em cima de qualquer É a filme. estrutura do roteiro e a estrutura da direção que foram errados. Por mais que eles quisessem fazer uma história concisa, moderna, Uma adaptação, certos itens da adaptação são inaceitáveis nesse filme. No próprio filme, Zeus vem a falecer porque ele usa todo o poder dele para fazer um furinho no Ares e o Ares despenca do Olimpo com aquele furinho atravessado do raio que Zeus mandou, certo? Vamos lá. Quando ele convoca os raios, que ele manda na Diana, que a Diana segura e rebate, faz um rombo deste tamanho. Resumindo, eles são mais fortes que Zeus? Tandandam. E tem um detalhe. Nessa versão, na 952, ela é filha de Zeus. E antes, ela era filha de quem? Hades, o deus do inferno. O porquê, então, dela ser morena e de olhos azuis? Hipólita tem olhos verdes, loura. Zeus, quando novo, era louro com olhos azuis. Por que ela tem cabelo preto, gente? Provavelmente porque a irmã dela, Artemis, é loura. É a única explicação que eu vejo. Pra diferenciar uma Mulher Maravilha da outra, pra não ser esse Quem é o peixe. pai dela? Essa história dos 952, botar ela como filha de Zeus, só deu em merda. Sabe por causa de quê? Atrapalhou a história Ela toda. perdeu o bordão, era me dê suas forças. Porque ela sendo filha de Zeus, Zeus traiu Hera de novo. Hera não repudia toda a traição de Deus. Hera teria ódio dela. É só vocês verem o seriado Hércules, que vocês vão ver o quanto ele sofre com Hera castigando ele porque Zeus foi lá e deu uma na mãezinha do Hércules. E complementando toda essa ideia, antes da questão 952, período pós-crise, Temícera, ela é criada e abençoada Por Hera. Porque todas elas são devotas de Hera. Então, para preservação daquela espécie, foi Hera que criou Temícera, foi Hera que criou toda a ilha, toda aquela beleza, aquela condição de vida para as Amazonas. Tanto que tempos e tempos depois de uma batalha com o Imperiex, onde Temícera foi destruída, Hera construiu uma nova Temícera chamada Cidade Flutuante, que era até um pouco mais tecnológica, para que as Amazonas pudessem viver durante o tempo de reparo, né? E outra coisa, a história trocada ficou tão difícil de manipular as coisas, por quê? Hades, sendo pai de Diana, por que é mais importante? Porque ela foi feita exatamente para proteger os portões do Tártaro, ela é uma das poucas que pode entrar e não sofre os danos colaterais do, vamos botar, inferno, do submundo. Isso. Lá você envelhece mais rápido, você enfraquece mais rápido, tudo é mais rápido. Um dia lá é uma eternidade aqui fora. A Hipólita, ela perdeu a filha quando ela estava grávida há 30 mil anos atrás. Um tempo depois, onde foi quando as Amazonas ganharam a bênção de Hera. Ela viu que Hipólita era digna disso. Então, pelos esforços de Hipólita em comandar as suas Amazonas, ela criou Temícera. Também, ela criou do barro, literalmente, Diana. E Diana tem poderes absurdos. Ela é a única beneficiada por isso. Para quê? Para proteger A entrada portões do Tártaro. Por isso ela tem aqueles poderes absurdos que nenhuma outra Amazona tem. No filme também é retratado um poder que vem de antes Porra, dos 952, que é da época pós-crise, que é o poder da explosão dos braceletes da Mulher Maravilha. Eu não vou falar sobre isso, não. Não bastasse o bracelete manipular os raios, ele voltou com o poder pós-crise antes dos 952. Então já entra aí a diretora e o roteirista misturando coisa que não devia misturar. Não ficou tão feio o poder em si, mas é errado que esse poder foi banido. Ele foi mostrado no Batman vs Superman e agora no filme Solo.
Olha, eu acho que... Não é errado, foi apenas misturado. Mesmo porque esse poder foi dado por Gaia. Já é a segunda versão da criação da Mulher Maravilha, né? Que é a primeira dos anos 40. A Mulher Maravilha foi criada com a força de Hércules, a velocidade de Hermes, a sabedoria de Atena e a beleza de Afrodite. Isso nos anos 40. Período pré-para pós-crise, ela já teve a versão onde ela teve poderes de Gaia, mais uma cacetada de deuses que realmente agora eu não me lembro. Mas, voltando ao ponto, eu não achei tão ruim o poder dos braceletes. O que eu achei ruim foi a cagada de ter o poder de conter o raio e devolver o raio. Só se fosse a explosão de supernova, ainda dá pra engolir. Porque já existiu um dia. Mesmo que não foi sucesso de venda, quase ninguém sabe Mas disso. aí vão alegar o quê? Porque ela é filha de Zeus. Mas se ela fosse... Assim, cada deus mitológico tem o seu poder e não importa se você é filho. Você não vai ter o mesmo poder com ele, não adianta. Não adianta. Percy Jackson é uma piada, tá? Percy Jackson é uma piada. Se alguém levar pro lado do Percy Jackson, a gente vai se aborrecer. Não, vamos botar o que seja real. Percy Jackson é uma história criada para ser Percy Jackson. Então se ele pode manipular, cara, aquilo ali é Percy Jackson. Não tem nada a ver com a mitologia, a história dele não me interessa. Aquilo é uma história à parte. Totalmente à parte. A história de Mulher Maravilha nunca teve isso e a história da mitologia grega também nunca permitiu isso. Então, se fosse botar alguma coisa, vamos dizer, moderna, aceitável, adaptável, que ela pudesse... Sei lá, o que ela poderia fazer? Só se Zeus chegasse lá, desse um toquezinho lá e ela pudesse dar aquela manipulada para expelir. Agora, ela receber, conter e manter, não. Esse é um grande problema. O reboot dos 952 na DC veio, mais uma vez, como a DC sempre faz a cada não sei quantos anos, para acertar as arestas de cada personagem. Eles conseguiram valorizar o Aquaman, que eu já citei aqui, que eu adorei a versão dos 952, deram realmente valor aos poderes. E o que eles fizeram na Mulher Maravilha foi o que eles cometeram de erro na pré-crise com o Super-Homem. Eles engrandeceram o poder dela a ponto de botar o bracelete como um retentor dos poderes dela por ser filha de Zeus. No entanto, que tem episódios nos 952, quando ela perde o bracelete, ela perde o controle dos poderes que ela tem por ser filha de Zeus e sai fazendo um monte de merda que nem a personalidade dela acaba se descontrolando. Então, isso é complicado você manipular nas telas. Tem que ser respeitado, sim. Já que respeitou os 952 e botou o bracelete, manipular o raio seria pedir demais. Ali, para ela ter controlado o raio e perder os controles ali, ela deveria ter perdido pelo menos o bracelete. Aí seria uma maneira até plausível, forçada, mas plausível, para ela ter algum tipo de controle sobre, né, e até mesmo porque seria até assim, me veio à cabeça agora um final que você poderia ter me dado. Quando teve essa ação dela repelir o raio pro Ares, poderia ter perfeitamente ter caído os braceletes dela. E ela tem... E aí ela ter ido igual um diabo em cima dele, arrebentado ele, acabava a luta. Acabou que ela se descontrolava. Meu irmão, ela sentava o pau em Ares e acabava. Que ela ia até com mais fúria. Teria sido mais justo. Teria ter sido melhor. O que de repente até faria mais sentido do porquê ela se ausentar durante os 97 anos, não 100 anos. Poderia ter feito mais sentido. Ela poderia ter voltado pra Temícera e vou tentar segurar isso. Isso. Vou aprender a controlar isso para não ficar dependente disto aqui. Pô, uma boa. Que aí eu tô numa missão, isso some, Fudeu. eu vou foder todo mundo em volta. E não é assim que tem que ser. Passa pro próximo, por favor. Próximo agora. Laço da Verdade. Laço mágico. Tá foda. Cordinha de Natal. Tá foda. Porque é aquelas cordinhas que vem de iluminação pra Natal. Não, fala pra mim laço mágico. Fala pra mim Laço mágico. Supletivo. Referências. O laço mágico, teria ele se tornado uma arma de tortura? Bom, o laço mágico tem a premissa de fazer com que o seu aprisionado revele a verdade, nada mais do que a verdade, nada além da verdade, sobre aquele que o comanda. Então a Mulher Maravilha laçou qualquer um, vai revelar a verdade. Exceto o Batman, que não revela que é Bruce Wayne. Não, vai falar até o que tu não quer, neguinho. Fala, não adianta, fala a verdade mesmo.
Porque um mero humano como Steve Trevor conseguiu resistir ao laço da verdade. E só revelou a verdade depois de... Ai, tá me queimando. Na verdade, ele não resistiu. Ele teve uma leve resistência. Porque a única teoria que eu tenho é... Peraí. A arma de todo e qualquer deus é feita por quem? Hefestos. Teria Hefestos posto um limite no laço da verdade por causa que o Steve Trevor era ser humano? Seria uma falha da arma dele? Eu ia dizer o seguinte, de repente ele conseguiu resistir um pouco, porque apesar de tudo a missão do Trevor era uma missão justa. Ele queria fazer o bem, ele não estava com um propósito maligno. Por isso, de repente, muito ralézinho, você pode acreditar que... Não, ele conseguiu resistir um pouquinho por causa disso. Porque era com uma boa causa, que ele não queria dizer que ele era um espião. Exatamente. Olha. Mas o certo seria, jogou aquele laço, quando ela torce o laço, fala, me fala, acabou. Mesmo porque aquele laço, como o próprio nome diz, é um laço mágico. Poderes mágicos. Ninguém tem resistência a poderes mágicos. O próprio super-homem não resistiria. Então ele segurou demais. Ele só começou a soltar. Não foi por resistência. Ele começou a soltar a verdade que foi pedida devido à queimação. Seja, Eu acredito sob tortura. Não, assim, eu não enxerguei isso. Eu acredito que essa questão da queimação, né, que ele sentiu queimar o corpo, eu acho que a direção, né, ela tentou mostrar uma maneira de como o efeito do laço era. De qualquer maneira. Nenhum outro. Na história da Mulher Maravilha, seja quadrinho ou animação, ninguém nunca relatou algo do tipo. O pessoal falava sem pudor, né? Ela laçou, pegou, enrolou aqui. Inclusive, já era. Não teve na animação HQ, acho que era o Batman, o Super-Homem, que encostou sem querer nela e falou alguma coisa? Não teve um episódio assim? Eu não me lembro, mas eu acho que teve. Mas você pode ver em qualquer animação, em qualquer quadrinho, quando ela joga o laço na pessoa, a pessoa para, arregala o olho, entra num estado hipnótico e começa a falar sem pensar. Por que o Trevor? Por que um humano, sem nada... No capítulo no capítulo da Liga da Justiça, que ela é chamada a Temícera para resgatar o Hades, que o Fausto invade e prende o Hades, não sei se vocês vão lembrar, que tem 3 demôniozinhos, um dele o Abenegasa, que é do trio demoníaco. Ela joga o laço nele e ele fala. Ele é um demônio, ele não é um ser humano, ele é um demônio, ele é bem mais poderoso que um ser humano. E ele não resiste e ainda fala a seguinte piada. Dá pra me soltar agora que eu já falei tudo? Verdade dói, eu sou um demônio. Como é que o Trevor conseguiu resistir aquilo ali há tanto tempo? Aí vocês podem até levantar. Ah, mas não foi tanto tempo, foi 5, 10 segundos. Foda-se! Foda-se, não é pra aguentar! Não tem como. Aquele tipo de magia, aquela arma, ela não permite isso. É automático. Entendeu? Então a crítica da gente sobre essas coisas. Falei antes, vou frisar de novo. São esses erros que incomodam. É isso que faz com que o filme não seja aquela maravilha que a maioria da população vê. Ah, mas o filme foi feito pra criança e pra leigo. Concordo. A gente sabe disso. Tá mais do que provado na cara que foi. Porque se fosse feito pra fã, a gente não tava tão puto assim. Não tava mostrando tantos erros. Que pra vocês podem ser superficiais. Passa Mas batido. pra gente não é. Não é, cara. Pra gente não é. Por favor. A adaptação da Segunda para a Primeira Guerra. Uma das coisas gritantes e que o Fernando percebeu de cara, ele que saca de mecânica, foi o fato dos aviões pegarem no start. Aonde? Primeira Guerra Mundial? Primeira Guerra Mundial precisava de um auxiliar para virar as hélices. Cristo Rei de Misericórdia. Eu sentado naquela sala de cinema. Daqui a pouco o maluco bota lá a chavinha lá, aperta o botãozinho, o avião. Eu parei, o fio estava do meu lado, o fio estava desse lado, Marlon deixa, perguntem pra eles. Eu botei as 2 mãos no braço da cadeira e falei assim, o quê? Se é Primeira Guerra Mundial, irmãozinho, pelo menos estuda pra ver o que vocês vão botar nessa porra. Outra adaptação da Segunda para a Primeira foi o fato da Guerra Química, da Doutora Veneno. Guerra Química foi na Segunda Guerra Mundial e não na Primeira. O início da Guerra Química foi na Segunda Guerra Mundial. Então, já foi outra adaptação gritante. Dos traçantes. Ai, meu Deus. Caralho, é verdade. Os traçantes. Gente, Explica, por favor. Por favor, vamos lá.
Primeira Guerra Mundial. Munição traçante. Todo mundo sabe o que é. Aquele tirozinho que passa colorido, né? Eu penso que é fogos, mas não é. Então vamos lá. Só existia o vermelho. Já vou explicar quando e por quê. Só existia o vermelho. No filme eu contei vermelho, amarelo. Azul. Não, vermelho, amarelo e verde. Eu vi azul também. Na Primeira Guerra Mundial, tiro traçante colorido. Foi inventado depois da Segunda Guerra Mundial, especificadamente para a Guerra do Golfo, porque a Guerra do Golfo foi mais baseada a luta à noite do que durante o dia, para reconhecer fogo amigo de fogo inimigo. Como que na Primeira Guerra Mundial tem traçante colorido? Porra! Nenhuma guerra. É onde isso sustenta a Folha de São Paulo quando ela diz que teve produção da Disney, porque foram os fogos da Disney usados. Só se for. Gente, pelo amor de Cristo! Porque, cara, assim, óbvio que nenhuma guerra é bacana, é legal, é maneira. Mas, assim, historicamente falando, a Primeira Guerra ela foi extremamente pobre de conteúdo. Porque ela não teve um armamento mirabolante, ela não teve uma guerra extraordinária. Foi uma guerra básica, simples. Acho que nem de trincheira, eu arrisco dizer que não teve. Não lembro agora. Não, as trincheiras sempre Não, houveram. não lembro. Não As lembro. trincheiras sempre Não, houveram, porque porque a houve- trincheira é um meio de defesa. Não, mas houve um sistema tático de trincheira que foi implantado na Segunda Guerra. A trincheira mesmo, basicona, até teve, mas de um jeito tático ela entrou na Segunda. Não do jeito que foi demonstrado. Exato. Não do jeito que foi demonstrado no filme. Lembra dos filmes, dos jogos de videogame, onde tem trincheira que parece uma ratoeira? Aquele sistema de trincheira é Segunda Guerra Mundial. É um sistema de estratégia, onde o Trevor e os amigos dizem, pô, há 1 ano que a gente não consegue passar 1 metro desse campo aqui. Por quê? Porque eles não tinham essa habilidade de construir aquela trincheira de ir cavando pelas laterais e ir andando pra frente. Então, se não tinha essa habilidade relativamente básica numa guerra, imagine uma guerra biológica, uma guerra química, um mecanismo elétrico automático. Quem vai falar dela com um tanque? Sabe? Não tem sentido colocar a Mulher Maravilha na Primeira Guerra Mundial. Se por algum acaso a diretora colocou para não fazer menção a Capitão América, me perdoe, mas aí foi o maior erro dela. Mas isso aí é um chamado de burro pra gente, sabe por causa de quê? Porque Capitão América foi na guerra. Vai comparar Mulher Maravilha com guerra. DC e Marvel, universos diferentes, você não tem que comparar porra nenhuma com merda alguma. Ambos nasceram na Segunda Guerra Mundial. Ambos Então, nasceram em 1917. me desculpa, é besteira. Porque o Capitão América foi feito na Segunda Guerra Mundial, a gente vai fazer na Primeira Guerra Mundial. Me perdoa. Eu não sei qual foi a razão dela ter jogado para a Primeira Guerra Mundial. Eu acredito que... Imagina se ela põe na Segunda Guerra Mundial, essa questão da diferença de anos que ela se ausentou. Seria menor. E aí? Exatamente, há mais erro ainda. Mais erro. E aí? Mas por quê? E aí? Mesmo assim ela errou. Errou. Exato. Era só não falar da ausência dela. Era só esquecer isso. Ignora, deixa ele levar, não Ignorava fala isso. nada. Passa pro próximo. E por falar em armas, a coisa mais comum na história da Mulher Maravilha é de que ela teria ganho um desafio entre as Amazonas para levar Steve Trevor de volta. E nisso foi abençoada pela mãe mesmo, contra a vontade, e levou o laço mágico, a roupa, tudo, os braceletes. A tiara que era da tia, Obrigado. inclusive. Eu não entendo de moda, esse negócio de tiara não é comigo. Aí aquele top dela é fashion. Eu não gosto. Enfim, Tava lindo. não houve. A armadura perfeita. O que houve foi um roubo de armas e uma fuga não autorizada. Ah lá, caralho, diga-se de passagem, né? Que tava tudo assim liberado. Vai lá, pega lá. Uma casa de armas. Uma casa de armas. Lá em Temícera era uma torre gigantesca. Ela entra, pega tudo que quer e sai. E ninguém ouve Sem nada. nenhum ninguém guardião. Não tinha ninguém, cara. Não tinha ninguém pra falar assim, caralho, eu tô vendo ela pegar, ó. E fora que ela já faz um escândalo quando ela pula, né? Que ela bate, aí ela cai e depois ela vai. Quando ela cai, ela grita. Ela grita. Porra, puta que o pariu. Aí, na boa, pra mim... Resumindo, quando eu era mais novo, pra me assaltar a geladeira, eu tinha que
Porra, se minha avó acordasse, eu tava fudido. Pra mim, o pior não foi nem isso. O pior conseguiu ser quando ela foi embora. Onde vem a mãe, Hipólita, com aquela caralhada de Amazônia, você pensa, fudeu. Vai se fuder agora. Filha, você roubou. Mas eu sabia que esse momento chegaria, eu não posso fazer nada. Vai na bênção de Deus, vai lá. Vai. Sabe o que é isso? Fala o que você falou pra mim lá em cima. Isso. É cultura... Cultura norte-americana. Caralho! Onde os adolescentes fazem merda e os pais não têm punho firme pra reprimir. Como é que você rouba um bagulho sagrado da ilha? O armamento. O armamento, caralho, você é filho de quem é? Da rainha. Eu tô com Parkinson. Teria sido mais Parkinson justo. no Alzheimer. Teria sido mais justo alongar um pouco o filme e ali ela aprisionar a filha fugir por tabela, porque ali ela de repente ela ia fazer o desafio para levar o Steve. Não, eu preciso tirar Steve Trevor daqui. Ela pegava as Amazonas, fazia o desafio para levar o Steve Trevor. A Diana fugiria do aprisionamento dela para concorrer ali com o Elmo, que foi o que aconteceu no longa, na animação. Ela vai escondida. Ela vai escondida. Teria sido mais justo. Eu acredito até menos. Ela até poderia ter acontecido aquela cena, só que ali ela partiu desanimada, porque a Hipólita dali mesmo não poderia ter dito: você, Diana, minha filha, com muito pesar, está expulsa da ilha. Você é proibida de voltar. Porque ela quebrou as regras, ela roubou. Não importa que ela é filha de deuses. Se você reside num lugar que é uma rainha, como toda rainha, todo rei quando é coroado, é pela graça dos deuses. Então os deuses dão o poder para o governo do local. Então desobedecer um rei ou uma rainha é como desobedecer aos deuses. Me desculpa, mas aquilo ali também foi muito pesado para mim aceitar. No filme, ela repreende a própria irmã. Ela repreende a própria irmã. Ela passa por cima, ela bota o general no lugar dele, a Hipólita. No lugar dela, tipo, não, eu não quero que você crie a minha filha e você tá pensando em me desobedecer? E a general baixa a cabeça. Irmã de Hipólita. Tá? Que irmã, cara? Caralho! E por mais que aquela espada não fosse simplesmente espada, né? Porque ela achou que a arma de matar deuses era a espada, quando ela foi ficar isso, ele destruiu na mão dele. Até então, aquilo dali era o maior armamento de lá de Temícera, correto? Correto. E as regras? E aí? Vou chegar ali... Eu vou pegar e vou ali rapidinho resolver o negócio, depois eu já volto. E vai ganhar a bênção da rainha. Puta que pariu. Gente, pelo amor de Deus. Vocês só não vão concordar com a gente se vocês forem idiotas, gente. Pelo amor de Deus. Porra. Não, vou falar assim, vocês são técnicos demais. Não, é porque filme de super-herói não pode ser baseado em HQ. Não pode. Mas você pode desobedecer seu pai, você pode desobedecer sua mãe. Isso aí você não pode ser na HQ, não. Ele tem que ser baseado das listas amarelas, aquela que nem existe mais. Páginas amarelas. Listas amarelas. Páginas amarelas é a mesma merda. Eu queria só fechar a crítica negativa com Gal Gadot. A questão das expressões, a gente já citou aqui vários exemplos, né? Ela não derramou uma lágrima, ela... Sei lá, o mesmo olhar para todos os lados. Falta presença de cena, que é isso? A falta de presença dela como Mulher Maravilha, o espírito da Mulher Maravilha faltou. E uma outra coisa que me irritou pra caralho: estamos na guerra, estamos atrás da trincheira, nós não sabemos o que fazer. Ela, quer saber? Eu vou resolver. Até pensei, fudeu. Vai dar uma de Mulher Maravilha. Aí ela levantou, quando ela chegou na areia, São Paulo Fashion Week, começou a rebolar, a boquinha aberta. Cara, na moral. Porra! Na boa! Onde que a Mulher Maravilha, Diana, no original, ele com aquele semblante feliz, boquinha aberta, desfilando pra cima do inimigo. Ela ia fechar a cara, encher o peito e partir assim, ó. Igual a troglodita, meu irmão. Marchando até igual o catiço. Cara, é isso que faltou. Sabe, os pontos negativos, basicamente, foram esses. Eu acho aí fica a questão de vocês entenderem a nossa opinião, o nosso ponto de vista, mas não são obrigados a concordar conosco. Mas essa é a nossa opinião e nada vai mudar isso. É o que um rapaz que acompanha a gente, o Hudson, falou. Por mais que vocês não concordem... Aliás, um abraço, Hudson. Hudson, um abração pra tu, irmão. Por mais que vocês não... Hudson!
por mais que vocês não concordem com a nossa opinião, por mais que a gente diga que o filme é um lixo e tudo mais, não significa que vocês não tenham que ir ao cinema, deixar de ver. Mesmo porque a gente vai falar o bom do filme agora também, porque teve. Vá para construir sua opinião e debater depois. Coloca aqui embaixo. Olha, eu não achei isso tudo, acho que vocês viram por um outro ângulo. Quantas vezes eu via uma coisa de uma forma e ele vinha aqui com uma opinião totalmente diferente e mudava a minha cabeça. O nosso ponto de vista foi apenas mostrar fatos ao longo da criação da Mulher Maravilha que não condizem com o que foi ao cinema. Exato. Não é fazer vocês gostarem da gente ou aceitarem a nossa opinião, é mostrar, ó, isso tá errado por causa disso, aquilo tá errado por causa daquilo. Mas quanto mais você curte e compartilha o nosso vídeo, ajuda a gente. Tá certo. Isso é. Um abraço de novo, irmão. Obrigado por aquela crítica tua lá. Valeu mesmo. Queremos causar, queremos Foi o primeiro a causar. entender a mensagem. Mas só um Hudson foi o detalhe. primeiro a entender mesmo. Só um detalhe que a gente falou no início, eu repito. É a nossa opinião. Portanto, galera, respeitem. Gente, Mulher Maravilha foi, em 75 anos, a real heroína na tela de cinemas. Nós tivemos, em 2004, Elektra, tivemos Mulher Gato, Mulher Gato em 2004, mas... Tudo bem que elas não são heroínas de primeiro escalão. Lembrando, elas são Não heroínas são e anti-heróis. justiceiras, anti-heróis, É. tal, independente disso. E os filmes De foram abertos. peso, a grande heroína foi Mulher Maravilha. Apesar de ser contra a minha vontade, temos aí a Mulher Maravilha, a heroína, a representatividade das mulheres. Que outra heroína vocês aí de casa e nós aqui agora no estúdio gostaríamos de ver na tela dos cinemas? Fala você, quem você gostaria? Vamos pra DC, vamos continuar no mundo da DC? No mundo desse? Tá bom. Vamos ficar na DC. Ok, pode ser. Mulher Gavião e Homem-Águia, né? O Gavião Negro. Gavião Negro. Se você retratasse a história dos dois, vindo da terra deles, Fraco. para poder trazer para a Liga da Justiça, eu gostaria. E daria um bom bordão pra poder puxar o Adão Negro, hein? E não só isso, traria um mundo... Ao mesmo período? Traria outro mundo galáctico pra Terra. Pra descer. É verdade. Felipe. Você. Não, a ordem certa, Deixa não o Felipe por último, que é bagunça. pra ele, Não, ele vai roubar minha ideia. não quer vou ver? roubar. beleza. Olha só. não vou roubar, não. Ah, Quer ver? Apesar Ele de- vai roubar. Não Quer ver? vou roubar. Tem muitos personagens mais novos, alguns personagens, né, da época da Mulher Maravilha. Eu sou suspeito, eu acho que depois da criação dela, eu acompanhei, a gente fez até um arquivo secreto uma vez. Eu gostei muito. A Poderosa. Apesar de nascer como uma espécie de clone, né, que ficou meio clone, meio outra Ela origem. teve uma origem bem complexa. Ela teve várias origens, né? Mas não é o caso aqui. Eu acho que a Poderosa seria um personagem maneiro pra ter um filme também, ou pelo menos uma participação importante em algum lugar. Eu diria Vixen. Mas há pouco tempo eu assisti um longa de animação da DC que me chamou muita atenção e eu queria saber até mais sobre ela. Seria a Zatanna. Adoraria ver um longa da Zatanna. Maior de 18 anos, imagina só. Como é sombrio. Exatamente. Por isso que eu gostaria de ver um filme, um longa-metragem da Zatanna. Seria uma forma deles concorrerem com o Doutor Estranho. Mas exato. mas a Zatanna especialmente, ela não é sombria. A personagem Mas ela Zatanna tem não. o controle. Mas o mundo E quando que ela perde o trabalha controle, é sombrio. fudeu. Não necessariamente. Porra, pra tu ver, meu irmão, o Constantino dava uns pega nela, cara. Porra, pelo Então, mas o amor de mundo Cristo. só se tornou sombrio por causa disso, que antes disso ela não tinha esse lado dela. Um que inclusive já tá até comentado que vai sair, não vai sair. Eu gostaria de ver até um filme para 18 anos da Viúva Negra, da Foda-se, Marvel. Foda-se, ninguém quer saber dela. Finge que a gente não tá escutando Não, ele, não tô porque não. a gente combinou desse Também. e ele não quer falar. Também vai sair o da Batgirl. Esse aí estão dizendo que vai ser muito bom, que foi o mesmo diretor dos Vingadores, Josh Weldon, se eu não me engano. Daí eu já prefiro ver o filme da Batwoman do que da Batgirl. Batwoman. Tem qual delas? Pô, agora não É sei. Batwoman ou Batgirl? Agora eu Decide. esqueci. Que a Batwoman eu acho muito mais foda. Agora eu esqueci. Tá, Agora não sei se decidiu? É Batwoman. Batwoman que você queria ver? Da DC sim. Temos aí um documento assinado, mas ainda nada tão forte sobre Mulher Maravilha 2. O que esperar de Mulher Maravilha 2? Se esse filme não deu gancho pra porra nenhuma. Eu acho que a crítica foi pesada em todos os gêneros em cima de Mulher Maravilha, tanto boa como ruim. Pessoas que observam bem, que conhecem, vão fazer aquela crítica que eles não querem escutar. Mas o povão adorou. Então eu acredito que venha com força. Eu acredito que sim, até lá, vou dar mais uma chance para Gal Gadot melhorar.
Ela tá melhorando. Entendeu? Ela tá Acredito melhorando. que ela agora, que ela viu o peso que é a Mulher Maravilha, eu acredito que agora ela vai trabalhar muito mais forte, ela vai correr atrás para saber como fazer aquilo. Então eu acredito que sim, Mulher Maravilha 2 vai vir pesadão. Eu acredito que, assim, já tá praticamente fechado, né? A Patty, a diretora, Ah, é. Ah, a diretora. Tá, a diretora. e a Gal Gadot já praticamente assinaram, concordaram em dar sequência, só falta agora a Warner dar o aval, anunciar que vai sair o 2. Eu acredito que vai ser nos dias atuais a Mulher Maravilha 2, com algum vilão dela em especial. Uma porrada. Quem vocês acham? Félix Fausto. É a Félix melhor Fausto. opção. Félix Vocês Fausto. acham? Não acho que seja a melhor opção. Mas não vai usar Félix Fausto porque está sendo usado o 952. Então o que acontece? Não vai ser Félix Fausto porque automaticamente teria que ter o Hades. Não, na verdade, assim, vilão icônico da Mulher Maravilha, que merece um filme solo, é a Mulher Leopardo. É, Verdade. Ela tem uma porrada de vilã, mas a Mulher Leopardo é a mais... a que perturba mais É ela. que perturba mais ela. é. E o que eu ia falar é o seguinte, eu vou aproveitar o gancho e vou dar até uma ampliada sobre Gal. Ela teve aqueles erros que eu citei, que mataram, de um modo geral no filme, até que ela foi bem, Foi bem. não foi ruim, foi legal, me surpreendeu. E o que eu ia falar que o Felipe roubou a ideia era o seguinte, Sempre ele. eu vi o desempenho da Gal Gadot como eu vi Hugh Jackman no X-Men. O primeiro filme dele é uma bosta. Hoje a gente vê um Wolverine do caralho. Eu acredito sim que ela possa ser uma puta de uma Mulher Maravilha pra frente. Se ela realmente Mas quiser se Eu empenhar tô nisso. acreditando nela nessa teoria. Sabe? Estou Porque acreditando nela nessa teoria. eu esperava muito menos dela no filme, mas ela foi bem melhor do que eu imaginei, né? E o filme foi foda pra caralho. Inclusive teve um momento em que eu cheguei na sala e eu fiquei assim, caralho, agora eu tô vendo Mulher Maravilha. Foram 2 minutos de cena, mas eu vi a Mulher Maravilha. Então você já tem certeza, já confirmou que Gal Gadot é a Mulher Maravilha. Já tá isso enraizado em você. Cara, eu enxerguei o seguinte, que se ela se empenhar, sim, ela pode abraçar a causa com cabeça erguida. Aí a maldição de Christopher Reeve. Ninguém mais faz Mulher Maravilha se não for Gal Gadot. Não, o próprio A erro... Linda Carter já cravou essa imagem. Esse é o problema. Era a Linda Carter. Não, mas Não. Hoje o mememê do É. povo por ser Gal Gadot É. apagou Linda Carter. Mas então deixa eu só Pros concluir. novatos. Não, Mas o que não, vai pra contar a maioria. partir de hoje é os novatos. Pra maioria, não só pra novatos não. Tem um bando de cara já Pô, da nossa tu idade. tá podre, Maria, Não, na não. boa. Caralho, O que eu cheiro queria, tá o aqui que eu ainda. queria concluir na verdade era o quê? Que o desempenho dela foi bacana, que eu vi que ela tem como ser realmente uma excelente atriz nessa personagem, e a cena foi no final, onde ela estava presa por Ares e ela viu o avião do Trevor explodir, naquele berro de raiva dela, ela explodir tudo, e uma cena de luta que durou segundos, mas ela fez uma cena de luta ali, que aquela cena de luta com o fogo passando por trás, aquilo foi Mulher Maravilha. Ali houve uma brutalidade da Mulher Maravilha que não teve na sequência anterior. Ali eu vi, caralho, ali ela fez Mulher Maravilha. Mas infelizmente foi um momento muito pequeno, muito curto do filme. Mas se ela explorar esse lado, cara... Mais agressivo dela. Só pra lembrar, ela cortou o braço do Apocalipse no Batman vs Superman. Valeu, Parmalat. E levando em consideração que vocês já estão nessa esperança, o que esperar de Mulher Maravilha em Liga da Justiça? Vocês que são fã da Gal, bota a opinião de vocês aqui. Como eu disse anteriormente, ela está numa crescente. Eu acredito que ela vai se desenvolver melhor na Liga, até mesmo porque eu acho que vai ter maior quantidade de embate na Liga da Justiça. Até porque o tanque que vai na frente, por enquanto é ela, porque o Superman tá morto. O front Então, é ela. O peso pesado é ela. Ela barra Aquaman. Ela barra Aquaman. Que Mas entre ela e o Aquaman, quem é o tanque de frente? Vai ser o Aquaman. vai ser o Aquaman Vocês porque... acham que vai ser o Aquaman? Pelo Sim. ator. Porque eles vão precisar dar ênfase ao Cyborg, ao Flash e ao Aquaman pelo fato do Batman e a Mulher Maravilha já terem sido apresentados. E eu acredito que por causa do ator que esteja fazendo o Aquaman. Ele tem mais peso no mercado do que ela. Querendo ou não, ele tem mais peso. Porque, nesse filme dela, o solo dela, eles se prenderam muito, exageraram a mão
na história. Eu achei acho- pouco embate, pouca luta, eu esperava um pouco mais. Eu acredito que ela vai melhorar na liga, com certeza, vai ter mais pancadaria, vai ter mais atitudes de Mulher Maravilha, mais em evidência nesse próximo filme. Porém, você que tá acompanhando todos os filmes que saem, você já percebeu que qualquer filme solo da DC é assim. Percebeu? Ah, Que qualquer filme solo da DC é assim. Vai ter uma ênfase muito grande pra história e a porradaria é pequena. Não adianta ir sonhando com coisa diferente. Filme solo, até agora, tem sido assim. Não adianta querer esperar mais do que isso. Falando da história da Mulher Maravilha, nós sabemos, não sei se todos sabiam, Linda Carter, apesar de ter sido o auge da Mulher Maravilha, maior referência. a maior referência, nós temos 4 Mulheres Maravilhas antes da Gal Gadot. A Gal é a quinta. Linda Harrison, em 1967. Cat Lee Crosby, em 1974. Linda Carter, de 75 a 79, com 3 ou 4 temporadas acho que foi, temporadas não da sei. série. da Mulher Maravilha, que eu acompanhei quando era jovem. Na mesma época tinha a poderosa Isis, Shazam como seriado, passava no SBT, né? Antiga TVS. Adriane Palicki, em 2011, agora recentemente. Inclusive esse seriado nem seguiu Não, em frente. não foi. né? Foi feito um piloto e eles acharam Vazou que na não ia dar internet, certo. não deu certo. Uma pena, que essa Uma pena. atriz ela é linda. O último trabalho dela que eu vi foi Agente da SHIELD. O uniforme usado Como Bob, foi quem inspiração. Se não foi inspiração, foi ali coincidente com O do Injustice, o Injustice. uniforme dela é muito parecido. Ficaria muito legal. Deveria ter sido, pelo menos ter saído uma primeira temporada. Que, cara, se você procurar o piloto dessa Adriane, cara, ficou muito Depois legal. joga o link se for o caso. É, a gente vai jogar o link pra Se vocês. tiver no darem uma YouTube, eu olhada. vou procurar, vou botar o link pra vocês. Pra vocês verem E hoje, a Gal. Tá aí. Essas são as Mulheres Maravilhas que tivemos aí nos seriados. Ao longo de todos esses anos. Esse foi o resumo com spoiler, a gente falando tudo que a gente achou, todos os erros que incomodaram, o quanto isso me incomodou, que vocês viram que eu realmente saí na emoção do cinema muito puto da vida. Mas outra vez eu repito, gente, é a nossa opinião. Vocês não são obrigados a concordar com a gente. Ninguém é dono da verdade. Nós só fizemos o favor de mostrar o que não coincide com história, nem história dela, nem história mitológica. Entendeu? Mulheres Maravilhas à parte, essa é a nossa opinião. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo até o momento. Curte, compartilha, se inscreve aqui no canal. Fiquem ligados, porque tem muito mais por vir. Obrigado, Valeu. Vale a pena, assistam. Fala, deixa que eu falo por último mesmo. Tá bom. Atravessou a ordem, então foda-se. Não, é que ele rouba a ideia, vocês não têm noção, ele rouba. Ele rouba. Agora ele fica chateado. Ele tá nervoso agora. Puxa aqui, puxa aqui. Vai. Isso, vai. Então vamos lá. O Assim fudeu, eu vou te meter a porrada, cara. Puta que pariu! Anyway. Caralho! Caralho, eu tenho que estar em Madureira, porra. Vambora. São seis... Porra, tu tá aguentando esse cheiro mesmo? Não, eu tenho que estar em Madureira. São 6 horas já, cara. Puta que pariu! Caralho, Eu diria, uma heroína que eu gostaria de ver.